Você já se perguntou por que o Brasil parece andar em círculos quando o assunto é progresso? Por que mesmo com tantos recursos, tanto potencial e tanta gente talentosa, o país continua afundado em políticas ineficientes, populismo e um Estado que promete tudo, mas só entrega ineficiência e corrupção? A resposta pode estar onde quase ninguém ousa olhar: na moral invisível que moldou nossa cultura por séculos, o catolicismo. Calma. Antes que você se ofenda ou feche esse vídeo, escuta até o fim. E, se gostar deste vídeo, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto deste assunto em suas vidas e no país. É comum que católicos, especialmente os que se consideram de direita ou que têm sucesso financeiro, questionem como o catolicismo pode ter responsabilidade no atraso social e econômico do Brasil. Afinal, há católicos ricos, empresários bem-sucedidos e defensores do livre mercado dentro da própria igreja. Mas é preciso separar o indivíduo da cultura. O problema não está na fé pessoal de cada católico, nem no fato de existirem católicos prósperos. O ponto central é o efeito de longo prazo da moralidade coletiva que a Igreja Católica, durante séculos, difundiu como base moral e cultural no Brasil. A tradição católica, especialmente em sua doutrina social, moldou uma visão de mundo que desconfia da riqueza, glorifica a renúncia, romantiza a pobreza e enxerga a desigualdade como algo moralmente inaceitável, independentemente dos méritos individuais. Essa visão cultural está profundamente enraizada nas instituições, na educação, na mídia e nas próprias estruturas do Estado. Mesmo o católico de direita que defende o mercado, muitas vezes carrega dentro de si contradições inconscientes. A culpa pelo sucesso, o receio de parecer egoísta, a tendência a aceitar políticas assistencialistas como o dever moral do Estado e até mesmo uma visão distorcida sobre justiça social. A presença de católicos ricos não invalida o argumento. Pelo contrário, ela mostra que mesmo quando indivíduos rompem com a mediocridade econômica, muitos ainda carregam a bagagem moral de uma cultura que historicamente ensinou que a virtude está na abnegação e que a riqueza material precisa de justificativas quase espirituais para ser aceita. Em resumo, o problema não é o católico de hoje isoladamente. O problema é o peso secular de uma cultura que, sob o pretexto da caridade e da igualdade, sabotou o espírito de liberdade individual, mérito e responsabilidade pessoal, as bases verdadeiras do progresso. Mas, se o catolicismo é responsável pelo atraso, por que existem tantos católicos ricos e bem-sucedidos? Riqueza individual não apaga o efeito de uma cultura coletivamente nociva. Existem pessoas que prosperam apesar da cultura, não por causa dela. É como uma planta que cresce em solo pobre. Ela venceu as condições, não foi favorecida por elas. O problema é que enquanto poucos prosperam, milhões continuam presos ao moralismo da renúncia, que transforma a culpa pelo sucesso em política de Estado. Mas o catolicismo não ensina a caridade, o amor ao próximo e o cuidado com os mais necessitados, classificados de excluídos. Onde está o problema nisso? O problema surge quando a moral da caridade vira política de Estado e o amor ao próximo se transforma em desculpa para a engenharia justiceira social persecutória da riqueza, fazendo com que o que deveria ser uma escolha individual se transforme em obrigação coletiva. A caridade voluntária é uma virtude. A caridade obrigatória via impostos é roubo disfarçado de virtude. E o resultado é um Estado inchado, controlador e moralmente disfarçado de salvador dos excluídos. O que deveria ser solidariedade voluntária vira confisco, assistencialismo e dependência estatal. Vai, salta o Bolsa Família, Bolsa Família. 25 anos vai receber o Bolsa Família. É a idade do meu filho, Natan. E aí, tá grávida, né?
E quem é o pai? Não tem pai. Não, a mãe que sustenta no peito. Aí tem um Bolsa Família, né? Tem o auxílio! É o auxílio! Faz o L, né? Do Lula, né? Lula paga, hein, Lula? O que o Brasil católico vive não é solidariedade genuína, é a institucionalização da culpa, transformada em política pública ineficiente. Então você está dizendo que ser solidário está errado? Claro que não. O errado é transformar a solidariedade em política de confisco e dependência estatal. A solidariedade verdadeira é livre, voluntária e fruto da consciência individual. O que o Estado brasileiro faz, com apoio da moral católica distorcida, é usar o discurso da solidariedade para justificar aumento de impostos, controle social e perpetuação da pobreza, por meio de políticas que mantêm as pessoas presas à pobreza para alimentar um sistema político que vive da miséria alheia. Solidariedade sem respeito ao mérito, as conquistas dos mais prósperos, a autodeterminação individual, em síntese, a liberdade não é virtude, é manipulação. Então, o Brasil é pobre por culpa da Igreja? Não é exagero culpar o catolicismo? Não é questão de culpar a Igreja no sentido simplista ou de culpar a fé individual de cada um. É reconhecer que a base moral coletiva que moldou o Estado brasileiro por séculos veio do catolicismo. A exaltação da pobreza como virtude, a desconfiança e a demonização da riqueza, o desprezo pelo mérito individual, a glorificação do sacrifício e a ideia de que o Estado tem que ser o grande pai provedor e interventor justiceiro social. Esse legado se infiltrou nas escolas na mentalidade popular, e como tudo isso se traduz em votos, isso também se infiltrou nas políticas públicas, na tributação, que só agravam a estagnação promovida por um Estado paternalista ineficiente e moralmente falido. Mas eu sou católico de direita e defendo o livre mercado. Onde eu entro nisso? Você faz parte da exceção, não da regra. Mas cuidado. O risco é carregar contradições morais que sabotam o próprio discurso que você defende. Quantos católicos de direita, na hora de discutir política social, acabam cedendo ao apelo emocional do Estado justiceiro social, salvador dos excluídos? Muitas vezes, sem perceber, os católicos de direita carregam no discurso aquelas contradições típicas da moral católica herdada. Quantos, na hora de debater políticas sociais, acabam cedendo ao apelo emocional da obrigação moral do rico ser mais tributado? A aceitação quase automática da progressividade tributária e da taxação de heranças no Brasil não é apenas uma questão de política fiscal. É, antes de tudo, uma consequência cultural. Uma herança invisível de séculos de moral católica que moldou a forma como o brasileiro médio enxerga riqueza, mérito e justiça. A doutrina social católica sempre tratou a riqueza com desconfiança e o sucesso material como algo que precisa ser moralmente justificado, quase como se fosse uma culpa a ser expiada. O discurso de que os mais ricos devem pagar mais, independentemente de quanto já contribuíram ou de quanto valor geraram para a sociedade, é filho direto dessa mentalidade. Por isso, quando o Estado cria alíquotas absurdamente progressivas sobre renda ou patrimônio, grande parte da população, inclusive muitos que se dizem de direita, não apenas aceita, mas aplaude. Vê nisso uma espécie de justiça moral. O rico, segundo essa visão, sempre deve alguma reparação à sociedade. Sempre carrega uma dívida invisível apenas por ter acumulado patrimônio. O mesmo acontece com o imposto sobre heranças. Poucos têm a coragem de questionar. A maioria se cala ou até defende a taxação como se fosse uma forma legítima de redistribuir riqueza. Por quê? Porque lá no fundo existe uma programação cultural que ensina que o acúmulo de bens materiais é suspeito, que a transferência de patrimônio entre gerações é um privilégio imoral e que o Estado tem o dever de corrigir isso. Essa aceitação passiva é um reflexo da moral do sacrifício. A ideia de que a virtude está em abrir mão, em renunciar,
em entregar ao coletivo aquilo que foi conquistado individualmente. O resultado é um país que pune quem produz, desencoraja o sucesso e transforma o crescimento econômico em pecado social. Enquanto essa raiz moral não for exposta e confrontada, qualquer debate sobre justiça tributária será apenas um teatro, encenado sob o mesmo velho roteiro, o da culpa, da renúncia e da submissão ao Estado salvador. O Brasil só vai avançar quando tiver coragem de reabilitar o mérito, a liberdade individual e o egoísmo racional como virtudes legítimas. Enquanto continuarmos presos ao moralismo do sacrifício, vamos continuar esperando por milagres vindos de um Estado que só promete e nunca entrega. Se você gostou dessa reflexão, curta, comente, compartilhe e, principalmente, questione os dogmas invisíveis que ainda te prendem. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.